Um outro pressuposto desse modelo de governança participativa, também não excludente, se compararmos com o modelo liberal, é a transparência, né? Seria a publicidade dos fundamentos dessa atuação administrativa. Se as escolhas são feitas, né, de forma compartilhada, essas escolhas, obviamente, elas devem pressupor a publicização do contexto socioeconômico, né, ou mesmo político, que fundamentam as possibilidades de decisões, né, de instrumentos a serem adotados aí pelo administrador público. A transparência, então, ela teria aí uma dimensão de não somente, né, garantir uma atuação eficiente da administração pública, mas, ao mesmo tempo, viabilizar um controle social e permitir, né, que o particular, né, o cidadão, pudesse, então, ter uma relação mais direta, né, com aquele interesse que, em princípio, justifica a própria concepção de Estado de direito democrático. Por fim, nós poderíamos também associar esse modelo de administração pública dialógica a um modelo de administração em que o processo, né, ele teria, ou os meios, eles teriam um peso maior, talvez, do que os próprios fins. Em que sentido? Né? No sentido de que nem sempre as escolhas que são produzidas pelo administrador público são escolhas que vão produzir os resultados almejados ou esperados por esse administrador ou por essa administração. Mas o fato dessas escolhas não necessariamente produzirem os fins objetivados pelo administrador ou pela administração, num contexto mais ampliado, não significa que a atuação, né, dessa administração não esteja sendo eficiente se nós considerarmos, né, que faz parte do conceito de eficiência a construção, né, de um ambiente propício para a efetivação, né, desse interesse público. E essa dimensão procedimental desse modelo dialógico vai, em linhas gerais, por exemplo, justificar ou pelo menos explicar o fato de que, não obstante a sociedade brasileira, em alguns segmentos, né, não está completamente preparada para produzir determinadas escolhas que, sob o ponto de vista técnico, né, não são escolhas ou não seriam escolhas que nós reputaríamos da alçada dessa sociedade, desse segmento social, excluí-los do processo de construção do interesse público poderia significar reforçar exatamente aquilo que o Estado de Direito brasileiro tem por fundamento combater, que é a redução, por exemplo, das desigualdades regionais, né, que seria, por exemplo, a efetivação, né, de direitos fundamentais sociais numa escala, né, que seria uma escala mais compatível com níveis, né, com o princípio, né, da dignidade da pessoa humana que fundamenta o nosso próprio Estado de Direito. Bom, feitas essas considerações gerais sobre o modelo dialógico, eu passaria rapidamente, né, ao impacto que isso atribui ou que gera sobre a construção desses dois princípios que são interesse público, as próximas interesse público, sobre interesse privado e disponibilidade do interesse público. Bom, se nesse contexto de Estado democrático participativo, né, de direito, o interesse público ele mantém uma correlação direta com o interesse do povo, né, e se ele é construído a partir do
desse interesse individual, né, nós não poderíamos, a priori, dizer que o interesse público ele seja um interesse prevalente sobre o interesse privado, como usualmente nós trabalhamos na doutrina, né, e na jurisprudência administrativista brasileira, por uma razão bem simples. Né? Essa supremacia, ela fundamenta, ou ela está fundamentada num modelo, num contexto de Estado de Direito, que pressupõe a autonomia da vontade, ou que pressupõe a liberdade individual. Nesse contexto de Estado de Direito, que é esse contexto do Estado de Direito liberal clássico, ou mesmo do Estado de Direito liberal de bem-estar social, justifica-se falar numa supremacia do interesse público sobre o interesse privado, porque a atuação do Estado, ainda que se faça no modelo de bem-estar social de maneira a corrigir eventuais distorções, né, que impeçam o acesso de todos a determinados direitos fundamentais, essa atuação, ela não, né, se faz de maneira a desconsiderar a autonomia da vontade, né, ou a liberdade individual como sendo um dos pilares estruturantes desse modelo de Estado. Então, nesse sentido, a supremacia, o que ela pressupõe? Ela pressupõe uma necessidade de se unir o Estado, né, ou a administração pública de poder coercitivo suficiente para garantir que o interesse, né, reputado público possa prevalecer, né, sobre um interesse privado que, em momento algum, dialoga com esse interesse público que ela, em alguns, né, momentos, constrói de forma, né, a não considerar as demandas socioeconômicas reais, né, mas apenas a percepção que o administrador público, né, representa, ou que o agente público, representante aí desse interesse público, na verdade, teria das demandas, ou dessas demandas socioeconômicas. Então, não sei se essa dimensão ela está bastante clara, mas eu indicaria, né, para que isso pudesse ficar de alguma forma mais claro, a leitura de um texto que se encontra disponibilizado na Revista de Direito Público, né, virtual, que está no site www.direitopublico.com.br, um texto do professor Humberto Ávila, que se chama Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, em que ele mostra que num Estado democrático de direito, público e privado convivem, né, de uma forma sinergética, e que essa convivência, né, em alguns momentos, vai pressupor a identificação de um interesse público específico, que não pode ser definido a prioristicamente como superior ao interesse privado, senão em determinadas situações concretas. Esse modelo também, né, em certa medida, rompe com esse princípio da indisponibilidade do interesse público, né, na medida em que esse interesse público ele não seria a prioristicamente indisponível, né, o que justificaria a possibilidade de uma atuação do administrador público relativizadora desse então interesse considerado interesse público. Se a gente vê no modelo brasileiro, né, também tomando como referência a legislação brasileira, né, em instrumentos democráticos de ação, de participação da sociedade civil, como a ação civil pública, né, e a possibilidade, por exemplo, de termos de ajustamento, de elaboração de termos de ajustamento de conduta, que, na verdade, transformam, muitas vezes, o interesse
público, né, um interesse que é passível de negociação ou de relativização, considerando não somente, né, a projeção desse interesse sobre os impactos desse interesse sobre a realidade socioeconômica, né, daquela unidade federada, como também a própria capacidade econômica e a responsabilidade social que quem, né, infringe a legislação brasileira, né, e gera dano de alguma ordem não só para o Estado como para a própria sociedade, deve então, né, responder por ele. Bom, por fim, o modelo de administração pública dialógico, ele pode, também ao contrário do que a gente usualmente vê na literatura jurídica, né, administrativista, ele pode ser exemplificado, né, ou ele encontra exemplos em várias ações das unidades federadas brasileiras. Na verdade, né, eu começaria citando aqui o próprio modelo, né, de gestão, né, que o governo do Estado de Minas Gerais propõe, por exemplo, para as regiões metropolitanas. Né? Vocês podem observar que nesse modelo de gestão, né, nós vamos perceber a presença de conselhos híbridos de natureza metropolitana que vão servir para auxiliar a construção daquelas ações que são consideradas pela Constituição, né, do Estado de Minas Gerais funções de interesse comum das unidades federadas, das 34 unidades federadas, por exemplo, que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte. Né? No âmbito da gestão municipal, nós vamos observar, por exemplo, no que diz respeito à política habitacional que é desenvolvida, regulada pelo Plano Diretor de Belo Horizonte, especificamente pela sua última atualização, essa política habitacional, sobretudo no que diz respeito às ações que dizem respeito à gestão, né, de programas de regularização fundiários, que pressupõe não somente uma construção compartilhada através de conselhos, né, de conselhos gestores, como o caso do próprio Conselho, né, de Habitação, ou como o caso do próprio Conselho Municipal de Políticas Públicas, mas também, né, a participação direta daquela sociedade, né, daquele segmento social que vai ser de alguma forma impactado pela ação desses programas. No plano do governo federal, a gente tem, na verdade, vários exemplos, né? Eu destacaria, né, o nosso sistema de gestão, por exemplo, dos serviços de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que se encontra completamente articulado, né, com o interesse público ou com a sociedade, né, civil, não somente em razão da presença na estrutura desse sistema de conselhos, né, gestores de ordem federal, mas também de conselhos gestores, né, no plano estadual e no próprio plano municipal, né, com até, né, uma ênfase na gestão, né, de recursos financeiros, que em certa medida fica até transferida, né, para a própria sociedade civil organizada que atua, né, à frente desses conselhos.